Quando esse câncer migra do pulmão para outras regiões ali próximas, outras cavidades, como por exemplo os gânglios linfáticos, a pleura, então a gente diz que houve metástase e o câncer ele deixou o tecido original e migrou para outros tecidos adjacentes ou tecidos próximos. Aí a isso a gente chama câncer invasivo. Vejam aqui na imagem. Primeiro começou com uma célula geneticamente alterada, houve uma alteração no material genético dela. Depois se transformou numa displasia, que foi um pequeno aumento e junção dessas células ali, provocando uma pequena massa. E depois provocou um câncer in situ. Já é um câncer maior, mais agressivo. No entanto, ele ainda permanece naquele tecido original. Não houve migração. Agora, a partir de um câncer in situ, essas células defeituosas elas podem migrar pela corrente sanguínea, atingindo outros órgãos. Olha aqui a célula migrando e vindo para outros tecidos, outras regiões e provocando uma grande massa, um grande volume aqui cancerígeno, já em outro tecido estabelecido, e aí a gente diz que foi a metástase ou câncer invasivo. Com relação a essa diferença entre as neoplasias benignas e as neoplasias malignas, é muito importante que fique claro para nós todos o que é um câncer benigno, o que é um câncer maligno. Porque no dia a dia a gente ouve muito falar nesses termos, mas a gente sempre só associa, o câncer benigno é aquele câncer fraquinho, que não vai levar o sujeito à morte, é um câncer que pode ser tratado, e o câncer maligno já é um câncer mais agressivo, que não tem jeito, que o paciente, ele, por mais que ele faça tratamento e tudo, é muito difícil dele escapar. Bem, gente, não é por esse caminho, na verdade não é bem assim nesse pensamento. As diferenças entre um câncer benigno e um câncer maligno, porque existem alguns carcinomas, alguns tumores malignos, que com o tratamento certinho, a radioterapia, a quimioterapia, a imunoterapia, que já é uma novidade agora também no tratamento do câncer, esse tumor, mesmo sendo maligno, se ele ainda não teve muitos pontos de metástase, ele pode sim ser controlado e a pessoa ter ali uma sobrevida elevada. Mas vamos aqui às diferenças entre neoplasias benignas e neoplasias malignas. Primeiro que a neoplasia benigna ela tem um crescimento de forma organizada. Já na neoplasia maligna, no câncer maligno, esse crescimento não é organizado. As células na neoplasia maligna começam a crescer de forma descontrolada e acontece uma alteração não somente no número de células, que aumenta, mas também na morfologia dessas células, ou seja, no formato delas. Podem passar a ser células defeituosas, células incompatíveis com a vida do sujeito, né? Então, isso é uma das diferenças entre neoplasia benigna e maligna. Outra diferença é que na neoplasia benigna acontece esse crescimento celular de forma lento, expansivo e com limites bem nítidos. Se a gente observar aqui, veja uma neoplasia benigna, um tumor benigno. Como é que a deposição das células é de forma organizada, delimitada, porque aqui você delimita bem esse círculo, e as células, apesar de terem células cancerígenas, ou seja, alteradas geneticamente, mas elas mantêm a estrutura original do tecido. Já no câncer, no tumor maligno, esse crescimento é desordenado. Aqui você não tem um formato definitivo. Você tem pontas soltas e tem um centro, né, desse tumor e tem outras partes aqui já se deslocando do tumor original e migrando. Então, isso é um tumor maligno. É uma coisa mais desorganizada, mais desalinhada, digamos assim. Uma das coisas também que vai diferenciar uma neoplasia benigna de uma neoplasia maligna é que a neoplasia benigna ela pode comprimir os tecidos ali próximos, mas ela não migra, ela não sai pela corrente sanguínea para atingir outros órgãos. Já na neoplasia maligna, ela pode e é capaz de invadir órgãos vizinhos, provocando metástase, como eu citei para vocês no exemplo agora há pouco, do câncer do pulmão.
As neoplasias benignas, como miomas e adenomas, são alguns dos exemplos, né? Como eu falei no início sobre a nomenclatura do câncer, todo câncer que termina com o sufixo "oma" significa que é um câncer benigno. Mioma, adenoma, carcinoma. Já a neoplasia maligna, ela causa o óbito do paciente. Por quê? Porque além de promover metástase, esse paciente, ele provavelmente tem um sistema imunológico deficiente e que muitas vezes não responde a esse tratamento que é instituído, seja a quimioterapia, seja a radioterapia. Ainda falando sobre a fisiopatologia do câncer, nós temos o câncer in situ e o câncer invasivo, cuja diferença eu já falei para vocês anteriormente no outro vídeo. Aqui só que eu repeti o que é o câncer in situ e o câncer invasivo, lembrando que o câncer in situ é aquele que está delimitado ao tecido original que deu origem a ele, já o câncer invasivo é exatamente o processo da metástase. Uma célula normal pode sofrer uma mutação genética, essa é a primeira fase da formação do tumor, certo? A gente já viu também nos outros slides. Aí essa célula que sofreu uma mutação genética, essa mutação genética acontece ou pelos fatores intrínsecos, aquela questão lá que a gente viu, os fatores hormonais, fatores hereditários, sexo, idade, gênero, essas coisas todas que tem a ver com o indivíduo, ou esses fatores podem ser extrínsecos, ou seja, aqueles que vêm do meio externo, como tabagismo, alcoolismo, infecção por alguns vírus. Então, quando essa célula recebe essa instrução errada desses agentes oncopromotores, ela já foi modificada geneticamente e recebeu um estímulo desses agentes cancerígenos para que ela continue se replicando de forma errada. Então, essa aí é a segunda fase, é quando ocorre a segunda mutação. E a terceira mutação é quando há um processo de mutação espontânea, independente de exposição a agentes cancerígenos. Então, depois de um certo momento, quando essa célula passou pela primeira mutação, passou pela segunda mutação, na terceira mutação, mesmo que não haja mais a exposição ao agente cancerígeno, mas essa célula já recebeu uma informação errada de outras células que foram alteradas pelo agente cancerígeno. Então, vai haver também a terceira mutação, onde essa célula vai se replicar de forma errônea, né? De forma errada. E depois vem a fase da quarta mutação, que seriam as ações dos proto-oncogenes, são aqueles genes defeituosos que vão gerar depois a oncogene, que é uma célula completamente defeituosa, e por último, essas células cancerosas vão promover um crescimento desarranjado e acelerado, de modo que vai ser difícil combater esse processo aí celular, certo? Então aqui nós temos as fases da fisiopatologia do câncer. Primeiro, células normais passam pela primeira mutação quando elas recebem um estímulo dos agentes cancerígenos, que esses agentes podem ser internos ou externos. Depois da primeira mutação, elas passam para a segunda mutação, é quando elas recebem uma instrução errada das células que replicaram elas. E depois a terceira mutação é quando acontece a ação de proto-oncogenes e oncogenes, que são genes próprios daquela célula que estarão ali também transmitindo informações erradas para a multiplicação delas. E por último, nós temos a formação do tumor, que seriam as células neoplásicas em si. Para a gente finalizar essa primeira aula de oncologia, eu sei que foi um pouco exaustiva, porque teve muita coisa para falar da nossa ementa. Realmente, a primeira aula eu tinha que apresentar a vocês mais o que é o câncer, como esses processos de formação do tumor acontecem
e tive que mostrar as diferenças entre os diferentes tipos de cânceres. Então, eu quero encerrar de uma forma mais leve com vocês, falando um pouquinho sobre promoção da saúde para o paciente portador de câncer. Nós sabemos que a lei que rege os serviços de saúde a nível nacional é a Lei 8080 de 90, que ela fala muito na questão da promoção da saúde. Vamos promover saúde, vamos estimular que essa população tenha saúde, vamos melhorar os indicadores de saúde dessa população. E a população oncogênica, quer dizer, o pessoal que tem câncer, é um público assim muito mais sensível do que outras patologias, porque além do tratamento que é feito, tem toda uma descarga psicológica para aquele paciente que está passando por tudo aquilo, não é fácil para ele. Então, promover saúde significa também dar qualidade de vida a esse paciente, que ele viva bem, que eles se acostume com o problema de saúde dele, mas que esse se acostumar não significa também se acomodar, que ele busque tratamento, encontre apoio psicológico e emocional, encontre apoio terapêutico, que tenha acesso ao tratamento, que tenha acesso aos medicamentos e que ele fique bem. Então, quando a gente fala em promoção da saúde, a gente vai lá para o artigo 6º da Política Nacional de Promoção de Saúde, que diz assim, que tem por objetivo geral promover a equidade e a melhoria das condições do modo de viver da população. Então, quando eu vou promover equidade, significa que eu vou promover um princípio de justiça social. Por quê? A equidade no Sistema Único de Saúde nada mais é do que tratar as pessoas de forma diferente, de acordo com a necessidade de cada uma delas. Todas têm direito ao igual acesso aos serviços de saúde, porém, eu vou priorizar aquelas pessoas que têm mais necessidade ou que o problema de saúde dela for mais agravado. E um paciente portador de câncer, claro que é um paciente prioritário em todos os âmbitos, tanto na questão terapêutica como na questão de exames, de acesso à farmácia básica, aos medicamentos que vão controlar o problema de saúde dele. Tem que ter acesso a benefícios, auxílio doença, enfim, tudo isso. Então, promover saúde é promover qualidade de vida. E também na promoção da saúde a gente fala muito em reduzir as vulnerabilidades, os riscos e também prevenir danos à saúde dessa pessoa, desse indivíduo. Quando a gente fala em reduzir a vulnerabilidade, é assim, que essa pessoa não se sinta tão vulnerável, que ela não pense que ela não vai ter jeito, que ela já tem uma sentença de morte porque ela é portadora de um câncer. Não, não é bem assim. Mas que essa pessoa tenha autoestima, tenha esperança acima de tudo e a expectativa de que ela vai viver e que ela vai superar esse processo. E nós temos a portaria 2446, de 11 de novembro de 2014, que fala exatamente sobre essa promoção da saúde. O artigo 1º da Lei nº 12.732, de novembro de 2012, diz o seguinte: o paciente com neoplasia maligna, aquele que o câncer é mais agressivo, né, que provoca metástase e tudo mais, receberá gratuitamente no Sistema Único de Saúde, o SUS, todos os tratamentos necessários na forma da lei. Então, dependendo do tipo de câncer, do estágio que esse câncer se encontra e da avaliação do médico, se esse paciente precisar de uma radioterapia, ele tem que ter acesso gratuito a esse tratamento por lei. Se ele precisar de uma quimioterapia, de uma radioterapia, ele tem que ter, por lei, direito a esse tratamento. Mas se ele precisar de uma cirurgia, se for um caso de cirurgia ali, ele também tem direito a um centro cirúrgico, a um cirurgião ou dois, dependendo, né, da cirurgia, da circunstância e tudo mais, e tem direito a toda uma equipe multiprofissional acompanhando esse paciente nesse procedimento cirúrgico. E o artigo 2º dessa mesma lei diz o seguinte: o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no SUS no prazo de 60 dias, contados a partir do dia em que ele teve o diagnóstico de câncer. Então, essa é a conhecida lei dos 60 dias,
que nenhum paciente portador de câncer deve ultrapassar 60 dias para iniciar o seu tratamento. Por quê? Porque a pessoa com câncer não espera. As células, elas estão ali obedecendo a um comando errado. Se não houver um tratamento, alguma coisa que bloqueie, que impeça que haja esse crescimento desordenado dessas células, esse tumor vai continuar se multiplicando, essa pessoa vai agravar e vai chegar nos estágios finais da doença. Então é por isso que a lei determina que todo paciente com diagnóstico de câncer, ele deve iniciar os seus tratamentos até 60 dias do diagnóstico dele. E o inciso segundo diz o seguinte: os pacientes acometidos por manifestações dolorosas consequentes de câncer, de neoplasias malignas, terão o tratamento privilegiado e gratuito quanto ao acesso às prescrições e dispensação de analgésicos opiáceos e correlatos. Gente, um paciente com neoplasia maligna, vamos supor, um câncer no sistema ósseo, que é um dos cânceres mais doloridos que tem para o ser humano. Um osteosarcoma, por exemplo, que é um câncer do sistema ósseo. Esse paciente ele vai sofrer com muitas dores, porque o sistema ósseo é um dos sistemas mais inervados que nós temos no nosso corpo. Então ele recebe nervos de todos os cantos. E aonde tem nervo tem dor, tem sensibilidade, tem a questão de desconforto mesmo. Então, esse paciente que sofre dores em decorrência do câncer, ele tem o acesso gratuito, ele tem o privilégio de receber em casa ou na unidade de saúde os medicamentos analgésicos opiáceos, ou seja, são os medicamentos que vão combater aquela dor do paciente. É como se fosse realmente também um tratamento paliativo, que a gente vai ver mais adiante em outras aulas o que vem a ser esse tratamento paliativo. Mas que vocês saibam que esse paciente está na lei. Ele tem direito aos medicamentos analgésicos para que ele possa controlar essa dor e esse desconforto causados pelo câncer. Gente, obrigado a todos por essa primeira aula. Espero que tenha contribuído com vocês para o aprendizado de vocês. Qualquer dúvida que surja, que você vendo a aula não entendeu, ou vendo o slide também ficou alguma coisa na dúvida, pode me perguntar, no grupo, de preferência no grupo da turma, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de todos. E eu estarei lá para tirar as dúvidas de vocês somente no horário da nossa aula, que é de 7 da noite até as 9h30. 9h30, 10 por aí, eu vou estar disponível para estar tirando dúvidas de vocês. Também tem um trabalhinho para vocês responderem, digitado, e mandar para o meu e-mail. O meu e-mail eu deixei lá escrito no grupo. Vocês respondem a atividade digitada e mandam para o meu e-mail. Gente, mais uma vez obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.